Olá, meninos e meninas, professora Raquel, seguimos com mais uma aula de filosofia e continuando o nosso assunto sobre a filosofia da arte. Hoje nós vamos falar sobre um tema que cai muito no Enem, é a Escola de Frankfurt e a padronização do gosto. Então, a Escola de Frankfurt, a chamada que cunhou o termo indústria cultural, vocês estudam muito em sociologia, mas hoje a gente vai falar sobre a reflexão sobre a arte da Escola de Frankfurt. Vamos ver na imagem com a professora. Ó, vocês estão vendo aí essa construção, aí, esse prédio, é a Escola de Frankfurt, onde reuniu intelectuais como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, entre outros, que no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, após a barbárie do século XX, eles começaram a refletir sobre a arte na sociedade de consumo. Então, a Escola de Frankfurt, que abrigou esses intelectuais, eles tinham um olhar marxista, uma leitura marxista sobre o status da arte na sociedade de consumo, quando a arte se reduz à mercadoria produzida a partir da lei da oferta e da procura sobre a lógica do capital. Então, eles cunharam um termo chamado indústria cultural, quando a arte está a serviço do capital, cooptada pelo sistema para reproduzir os valores da sociedade de consumo. Porque a grande questão é, qual é a função social da arte? Então, aquele grande ideal grego antigo de ética e estética, de que pela beleza nós alcançamos o aperfeiçoamento moral do ser humano, a beleza nos leva ao bem, o impacto da arte na consciência das pessoas pode fazer com que a gente, vá em direção à perfeição, que é o ser divino. E será que isso foi anulado quando a arte se torna mercadoria? Mas um dos enfoques da nossa aula hoje é falar sobre o gosto. Então, o gosto estético, o gosto ele acaba sendo padronizado. A arte que é produzida dentro da lógica do capital, ela para ser vendida, ela tem que ser produzida para o gosto do público, para dar lucro. Então, é uma arte assim que, atendendo ao gosto do público, ela tende a estimular as nossas emoções mais primitivas, digamos assim, a nossa tendência à sexualidade, a nossa tendência à violência, às paixões, como diriam os gregos. E é essa arte, mas não tem só isso. O olhar marxista dos intelectuais da Escola de Frankfurt, eles mostram como a arte, ela reproduz os valores do sistema. A arte se torna um instrumento para propagar a ideologia do consumo. Então, a arte se torna mais um produto, como se o capitalismo tivesse expandido a tal ponto, atingido todas as esferas da vida, e ele cooptou também a arte. Então, a arte, que seria como emancipação, a arte, aquele ideal clássico de que a arte nos transporta para uma outra realidade. Pela arte, eu posso me libertar da vida cotidiana e atingir o transcendental, que é algo além do mundo físico. Quando eu contemplo uma obra de arte produzida por um grande gênio inspirado, aquela arte, ela transporta, como se a arte fosse uma produção do espírito humano. Então, para os intelectuais da Escola de Frankfurt, nesse momento histórico do pós-guerra, eles consideram que a arte reduzida à mercadoria, a arte produzida como um produto de consumo, sob a lógica do capital, a lógica do lucro, ela padroniza o gosto, ela tende a fazer com que a gente permaneça nessa realidade física aqui, e só consumindo produtos. Ela se torna a serviço da propagação da ideologia do sistema. Então, é uma arte que aliena e não emancipa, como queriam os gregos antigos. Vamos olhar o slide com a professora. Vocês estão vendo aí a imagem da TV, que é um dos grandes símbolos do capital, mas a questão, porque essa arte única, a arte produzida por um gênio, que a gente vai até um museu para visitar essa arte, como se fosse um ritual, você vai lá se preparando para ser transportado para um outro estado de consciência, que a arte teria esse poder na nossa consciência. E essa obra de arte única, ela passa a ser reproduzida de forma infinita. Então, a reprodução da imagem e da informação, ela começa com a prensa do Gutenberg, que inventou a imprensa, depois o telégrafo, a fotografia, o rádio, a TV, o cinema e a internet. Então, reproduzir a mercadoria.
anula a aura da obra de arte, como diria Walter Benjamin. A gente vai falar sobre ele, e a gente falou na aula passada, e a gente pode usá-lo como tema da redação, porque é o seguinte: o gosto, ele é produzido socialmente pela indústria cultural. Há uma indústria, né, grandes empresas produtoras, gravadoras, e elas precisam produzir arte para o gosto do público. A arte precisa gerar lucro. Então a gente só tem acesso à arte na sociedade de consumo, que é a indústria do entretenimento. E ela cria um padrão. Você só escuta aquele tipo de música, você só vê aquele tipo de dança. Os próprios artistas são criados pela mídia. Então é um olhar marxista que vê de forma muito pessimista a arte na sociedade de consumo. Vamos para o próximo slide. Então, a arte como mercadoria, a indústria do entretenimento. A arte produzida pelas empresas culturais seguem a lógica do lucro e buscam agradar o gosto do cliente. Então, em vez da educação estética, a educação para o gosto, para que a gente aprenda a gostar, a contemplar e a produzir beleza, a gente acaba aqui, né, cada vez mais aterrissado na sociedade de consumo, e é isso mesmo, tudo reduzido à mercadoria, inclusive o ser humano e a arte produzida por nós. Então, o monopólio cultural pela indústria do entretenimento produz uma arte que aliena, como se a arte anestesia o aparelho sensorial e não produz a crítica. Porque uma verdadeira arte, ela produz a crítica, ela transporta a gente para um outro estado de consciência. E esse é o potencial libertador da arte. A arte que emancipa, que liberta o ser humano para algo além disso aqui. Agora, a arte que aliena, ela nos mantém aprisionados. E tem mais, a indústria do entretenimento, ela é usada para entreter. Na leitura marxista, é como se ela fosse usada para anestesiar nessa relação, dessa dominação de classe, os dominados, os trabalhadores, eles ficam anestesiados ali, né, com as suas emoções ali, absorvendo aquela arte produzida pela indústria, cuja finalidade é mantê-los anestesiados, anular o potencial de revolta social diante da injustiça social. Então, para os intelectuais da Escola de Frankfurt, a arte na sociedade de consumo, ela é um instrumento ideológico, ela é usada para manter a dominação capitalista e anula todo o potencial da arte que teria existido em outros momentos históricos. Então, essa é a leitura dos intelectuais da Escola de Frankfurt, mas dentre eles, o Horkheimer, o Adorno, existiu um que é o Walter Benjamin, que eu gosto de destacá-lo, que ele tinha um olhar diferenciado. O Walter Benjamin, ele tem uma obra que eu indico para vocês, olha aqui ó, no outro slide, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Então, ele mostra que ele analisa o cinema, então ele vai analisar o poder da imagem. A imagem sempre teve um poder de impactar a nossa consciência e ela sempre houve tentativas de usá-la a serviço de determinados interesses. Agora, e o cinema? O cinema é a imagem em movimento. Então, o cinema é algo novo na história, ele é resultado da técnica, né? Com a técnica a gente produziu a fotografia e da fotografia a gente pode produzir o cinema, que é a imagem em movimento. Então, o poder do cinema é enorme na consciência das pessoas. E o Walter Benjamin, ele faz uma análise onde ele mostra que há uma via de mão dupla. Ele pode ser usado tanto para alienação, há um poder enorme da imagem em movimento para alienar as pessoas, tal como faz o sistema, e há um outro poder também para desalienar. É como se houvesse uma via de mão dupla mesmo. Ele pode ser usado para alienação e ele pode ser usado também para despertar reflexão crítica. E os intelectuais da Escola de Frankfurt, eles ainda não estavam, na época deles ainda não existia a internet. E aí eu quero que a gente chegue em um momento onde você possa se posicionar, por exemplo, numa redação, onde a internet, por exemplo, será que ela é só um instrumento de alienação, ela é só um instrumento de fake news para disseminar mentira, disseminar desinformação, ou através da internet todo mundo pode produzir arte, porque a palavra-chave do Walter Benjamin, o lado positivo, é que o cinema ele democratiza a cultura, mas a gente pode usar os argumentos dele para analisar a internet, por exemplo. Através da internet, você pode, por exemplo, visitar um museu na Europa, você pode ver o Louvre via internet, deve ter conteúdo no YouTube, deve ter uma exposição que está acontecendo ao vivo. Então, ela democratiza a cultura, todos nós podemos ter acesso. Se antes, para ver a Mona Lisa, você tinha que ir até um museu para contemplar aquela obra do grande mestre, agora,
Com a internet você tem acesso a tudo. E tem mais, se você for mais fundo na filosofia do Walter Benjamin, é como se ele dissesse que quem tem olhos para ver, sempre vai ver. O sistema não vai anular o nosso aparelho sensorial. Por exemplo, porque o grande argumento é que a reprodução, a réplica da cópia da imagem, ela anula a sensibilidade. Quando você fica vendo muitas imagens, as imagens repetidas, você perde a aura. Quando você vê a Mona Lisa na tela do celular, na tela do computador, na máscara, ela perde o significado que ela tem, ela perde a aura. Mas para o Walter Benjamin não é bem assim. Vocês lembram, tem uma imagem do menino sírio que morreu num naufrágio no Mediterrâneo, aquele menininho morto com roupinha, foi replicada pela mídia, replicada, e banaliza porque você vai vendo a obra de arte e você perde a sensibilidade. Então esse é um dos argumentos. Mas quem tem sensibilidade, mesmo diante da imagem replicada, a pessoa vai se comover com aquilo. Então parece que o argumento do Walter Benjamin é meio isso, que o cinema, e hoje a gente pode falar a internet, ela está aí como uma via de mão dupla, ela pode ser usada para o bem e para o mal, para disseminar a mentira ou também para nos elevar à verdade. E a arte também, e pela internet, ela democratiza, todos podem fazer arte, todos podem acessar a arte, todos podem produzir arte, há canais alternativos, canais no YouTube, há produtoras independentes. Então, se o sistema coopta, por exemplo, no filme Avatar, ele foi um sucesso de bilheteria, então ele usou todos os recursos da indústria cultural, como por exemplo, muitos efeitos especiais, mas a mensagem que está no filme foi um sucesso, né? Houve muito lucro, né? Os produtores do filme lucraram muito dentro da lógica capitalista, mas a mensagem que tem no filme é uma mensagem de crítica à civilização, é um discurso de preservação ambiental, então é como se é uma via de mão dupla mesmo, de acordo com Walter Benjamin, tá tudo junto e misturado, e quem tem discernimento vai discernir, mesmo em meio a tudo que é produzido pela mídia. Parece que o pensamento do Walter Benjamin é mais ou menos isso, que mesmo com o cinema com a imagem em movimento, ele pode ser tanto para alienar, e ele vai alienar, mas ele também pode ser um instrumento onde a gente pode exercer a reflexão crítica. E aí, agora que a gente estudou melhor a Escola de Frankfurt, eu mantenho como tema de redação vocês refletirem e escrever um texto sobre a democratização do acesso ao cinema, que foi o tema da redação do Enem de 2019, mas vocês falarem sobre a democratização do cinema sob esse olhar do Walter Benjamin, esse olhar mais positivo, de que o cinema e talvez a internet democratiza, e democratizar é lançar para todos, e quem tem olhos há de ver. A maioria vai se alienar, mas a mídia que pode alienar, ela também é um instrumento para divulgar uma mensagem diferente, que tem todo um potencial de emancipação. Eu trago como referência para vocês esse livro que é um clássico, A Dialética do Esclarecimento, que foi escrita pelo Horkheimer e o Adorno, esses dois intelectuais da Escola de Frankfurt, onde eles fazem essa análise da arte. Eles cunharam o termo famoso indústria cultural, é um conceito criado por eles, está nesse livrinho aí, é um clássico, vocês vão vê-lo muito ao longo da trajetória no conhecimento, o Walter Benjamin, e o livro da professora Marilena Chauí, ela foi minha professora lá na USP. A Marilena Chauí, ela faz uma análise sobre as novelas da Globo, que na época dela, né, era o grande polo da produção midiática no Brasil. Então ela faz uma análise de como que essa produção cultural, as novelas que iam para todos os lares brasileiros, elas serviam como um instrumento ideológico para a dominação de classes. É isso, gente. Estudem, fiquem com Deus, acessem a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.